Olá, meu nome é Luísa Bertrame D'Angelo, eu sou doutora em Psicologia Social pela UERJ e vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado que aconteceu aqui no Brasil e em Portugal. Nessa pesquisa, que teve como objetivo cartografar as tramas afetivas entre dentro e fora das prisões femininas, eu construí um campo bastante pulverizado, bastante multissituado, em que eu fiz entrevistas e acompanhei algumas experiências de mulheres dentro de prisões aqui no Brasil e na cidade de Santa Cruz do Bispo, ao norte de Portugal, e também de mulheres que já cumpriram pena e encontram-se hoje em liberdade, assim como familiares organizados em geral em grupos de ativismo antiprisional de familiares e amigos de presos aqui no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, o objetivo da pesquisa foi fazer essa cartografia a respeito de como é possível manter e reinventar relações afetivas e familiares quando essas mulheres e as suas famílias se deparam com as barreiras que a prisão impõe. Então, para tentar acompanhar um pouco de como que essas relações familiares vão se estabelecendo, eu elenquei alguns objetos que eu identifiquei como sendo objetos que demonstram essas conectividades no cotidiano da unidade prisional, para pensar a partir desses objetos como que se materializam presenças, como que presenças são possíveis diante da ausência ou diante da distância. Essa minha abordagem, ela foi uma abordagem que teve um caráter ao mesmo tempo feminista e abolicionista penal e, na verdade, grande parte do objetivo era pensar a prisão feminina além dessa noção de desestruturação, de rompimento e de quebra das relações sociais que é tão comum quando a gente fala sobre prisões femininas. Isso não significa que nessas prisões essas mulheres não sofram com uma série de imposições e de limites e de barreiras que de fato dificultam a manutenção das relações afetivas e familiares, e ao mesmo tempo a gente sabe como que são grandes as dimensões dos impactos do aprisionamento de mulheres nas suas famílias e nas suas comunidades. Mas o que a pesquisa tentou fazer foi ir um pouco além dessa ideia de rompimento para pensar o que se conecta, o que se mantém, como é possível manter essas relações mesmo diante das dificuldades. Então esses objetos que eu mencionei, eles foram utilizados para pensar como se dão de fato essas materializações no cotidiano dessas mulheres e das suas famílias. E esses objetos basicamente foram as cartas, os telefones, as fotografias, os pertences, que são os itens de uso pessoal que essas mulheres mantêm consigo dentro da prisão e que em geral são levados pelas famílias. Também utilizei como objetos para pensar essas conexões a comida, toda a dinâmica em torno da comida dentro da prisão, seja a partir da sucata e das regulamentações em torno do que pode ou não entrar nas prisões aqui no Rio, seja, por exemplo, as dificuldades de presas brasileiras, a sua grande maioria presas em Portugal por tráfico internacional de drogas, não só de se acostumar com a comida diferente, mas como que essa comida fala de uma série de afetos e uma série de dinâmicas do próprio cotidiano. Para além desses, também discutir na tese como que documentos e papéis de maneira geral são fundamentais para a manutenção dessas relações e para toda a gestão institucional dos afetos e das relações que se dão no cotidiano da prisão. Então, em resumo, o que essa minha cartografia feminista mostrou foi que, apesar das muitas dificuldades que essas mulheres e as suas famílias enfrentam para manter as suas relações afetivas e familiares, elas conseguem construir estratégias que tornem possível a manutenção desses laços e mesmo a criação de novos laços a partir da prisão. Então a fronteira da prisão, ela acaba sendo muito menos uma cisão simplesmente, esse espaço em que coabitam tensões muito grandes, mas que envolvem negociações, resistências, afetos, disputas, violências, uma série de coisas que muitas vezes podem inclusive ser ambivalentes, mas que transformam essa fronteira numa fronteira habitável, e a partir do uso desses objetos é possível transitar, mesmo que a partir de presenças virtuais e materializadas nesses objetos, para que se dê a manutenção desses laços afetivos e familiares. Falei um pouquinho sobre o que foi a minha pesquisa. Fico à disposição para quem tiver interesse em saber mais, em conversar mais, em dialogar. E é isso. Muito obrigada.